Boa noite a todos. Daremos início à nossa sessão. Hoje é a falta do primeiro secretário. Eu convoco a DOC, o vereador Jeová, para assumir a primeira secretaria. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem aqui? Passa o nome dos vereadores. Solicita ao primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador Anderson Ari Januário Guimarães. Vereador Christopher Jamison da Silva, PL. Vereador Johnny Lima Tavares, PSB. Vereadora Jaqueline Pereira Arimura, PT. Vereador Jeová da Silva Prado, PP, presente. Vereador José Leriano Rodrigues de Souza, PP. Presente. Vereador Lucas Lopes Ribeiro, PT. Vereadora Luci Duarte, PSD. Vereador Ney Luiz de Araújo Pereira, PSDB. Vereadora Rosenir Pereira, PSDB. Vereadora Tânia Maria Ferreira de Souza, PP. Presente. Senhores vereadores, havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza e a pátria e a paz entre os homens, assim atendendo à resolução de número 034/2007, sob a proteção de Deus, em nome da democracia e liberdade, está aberta a presente sessão. Em conformidade com o nosso regimento interno, a ata fica sempre à disposição dos nobres vereadores 24 horas antes da sessão para qualquer contestação. Está em discussão a presente ata. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Solicita ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas, tendo em vista que a ordem do dia pauta foi passada uma cópia para cada vereador. Não há correspondência, senhora presidente. Deixo a palavra livre no pequeno expediente, comunicando que cada vereador na ordem do dia somente se manifestará em proposição de sua exclusiva autoria pelo tempo regimental ou nas demais pelo tempo permitido pela presidência. Consulto os nobres colegas se passamos para a ordem do dia. Assim, passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei de número 039/2026, de autoria do vereador policial Christopher PL. Projeto de lei 39/2026. Institui o Programa Municipal de Atendimento Integral à Saúde da Mulher com Endometriose no âmbito do município de Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, e da outras providências. Justificativa. A endometriose é uma doença crônica e inflamatória que acomete milhões de mulheres brasileiras em idade reprodutiva, caracterizando-se pela presença de tecido endometrial fora da cavidade uterina. Essa condição provoca dor intensa, infertilidade e diversos outros sintomas que comprometem de forma significativa a qualidade de vida, a saúde mental e o bem-estar social das pacientes. A falta de diagnóstico precoce e de acompanhamento adequado agrava o quadro clínico, prolonga o sofrimento físico e emocional das mulheres, além de aumentar o risco de infertilidade e acarretar custos adicionais ao sistema público de saúde. Nesse contexto, torna-se indispensável a adoção de políticas públicas que assegurem uma atenção integral, contínua e humanizada à saúde da mulher com endometriose. O presente projeto de lei tem como referência o Projeto de Lei Federal número 1069/2023,
que institui a Política Nacional de Endometriose e busca adequar suas diretrizes à realidade local do município de Ribas do Rio Pardo. A criação do Programa Municipal de Atendimento Integral à Saúde da Mulher com Endometriose tem como objetivos principais garantir o acolhimento humanizado, acesso facilitado a diagnóstico e tratamento especializado, acompanhamento multidisciplinar e a realização de campanhas educativas permanentes voltadas à conscientização da população e à capacitação dos profissionais da saúde. Com essa iniciativa, o Poder Legislativo, em parceria com o município, reafirma o seu compromisso com a promoção da saúde da mulher, o respeito à dignidade humana e a equidade no acesso aos serviços públicos de saúde. Diante da relevância social, médica e humanitária da proposta, submetemos o presente projeto à apreciação dos nobres pares, confiando em sua aprovação para que possamos avançar na construção de uma política pública de cuidado integral e efetivo às mulheres de Ribas do Rio Pardo. Policial Christopher. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de número 040/2026, de autoria da vereadora Jaqueline Arimura, PT. Projeto de Lei 40/2026. Dá acréscimo ao parágrafo 4º e 5º do artigo 4º da Lei Municipal número 762/2004. Justificativa. A presente justificativa tem por objetivo fundamentar o projeto de lei que acrescenta os inciso 4º e inciso 5º ao artigo 4º da Lei Complementar Municipal número 762/2004, que institui o Programa Municipal de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico, ao Trabalho e à Geração de Renda, PID, no município de Ribas do Rio Pardo. A proposta visa corrigir uma fragilidade identificada no modelo atual de concessão de incentivos fiscais. Embora o PID seja um importante instrumento de atração de investimentos, observa-se que os benefícios concedidos, especialmente reduções de taxas municipais, IPTU e ISS-QN, nem sempre se revertem em ganhos efetivos para a economia local. Muitas empresas beneficiadas realizam suas compras de insumos e contratações fora do município, limitando o impacto multiplicador da renúncia fiscal. Diante disso, o novo inciso 4º estabelece uma contrapartida clara e mensurável. A empresa beneficiária deverá comprovar anualmente que aplicou no mínimo 30% do valor total do montante concedido em compras de insumos ou em negócios realizados com empresas sediadas no próprio município. Essa medida promove diretamente o comércio local, fortalece a cadeia produtiva municipal e amplia a geração de emprego e renda na comunidade Ribas Rio-Pardense. O inciso 5º, por sua vez, confere efetividade à exigência ao prever a rescisão unilateral do incentivo em caso de descumprimento injustificado, com a obrigatória inserção dessa cláusula nos contratos firmados entre o município e as empresas. Tal dispositivo assegura segurança jurídica e reforça o caráter sancionatório da medida, sem o qual a contrapartida perderia sua força vinculante. Dessa forma, o projeto não reduz ou extingue os incentivos fiscais existentes, mas os condicionam a um resultado concreto: o desenvolvimento do comércio local e a efetiva geração de renda dentro do município. Trata-se de avanço na gestão dos benefícios tributários, aliando renúncia fiscal ao interesse público e ao fortalecimento da economia municipal como um todo. Gabinete da vereadora Jaqueline Pereira Arimura. Encaminhar para as comissões permanentes para seus respectivos parecer no prazo regimental. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 084/2026, de autoria do vereador Jeová do Banco PP. Indicação número 84/2026. O vereador que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, requer à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, com a cópia ao ilustríssimo senhor Jefferson Sandro Machado, digníssimo secretário de Infraestrutura Pública,
solicitando a instalação de 2 conjuntos de caçambas de lixo na região do residencial Santa Clara, que seja realizado estudo técnico, visando definir o melhor posicionamento das caçambas. Justificativa. A presente solicitação visa atender às necessidades de limpeza urbana da referida localidade, que atualmente enfrenta dificuldades de coleta de lixos e descarte irregular na região, especialmente em períodos chuvosos. A instalação de caçambas de lixo na região trará benefícios significativos para os moradores e frequentadores da região, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida, beneficiando trabalhadores, moradores e demais usuários da via. Plenário Milton Gomes, vereador Jeová do Banco. Está em discussão a indicação de autoria do vereador Jeová do Banco. PP. Palavra, presidente. Palavra. Palavra com o vereador Jeová. Tá certo, né? Senhora presidente, boa noite. Em seu nome eu cumprimento os demais vereadores aqui presentes, as demais pessoas aqui presentes também, aquelas que nos assistem via mídia, Facebook da Câmara. Bom, eu peço aqui para incluir também o vereador José Liriano como coautor nessa indicação, viu, presidente? Essa indicação, ela vem de encontro ao atendimento de uma das demandas ali dos moradores do bairro Santa Clara, né, com relação a essa questão das caçambas, que vão ajudar muito aí ao descarte de lixo, né, sendo corretamente efetivado nessas caçambas, evitando esse descarte irregular e também trazendo aí mais qualidade de vida para os moradores ali do bairro. Nós, recentemente, eu e o vereador José Liriano, fomos indagados a ir em loco lá em visitar o bairro, para acompanhar de perto uma situação ali de descarte incorreto de lixos, né? Até os moradores deram depoimento que são moradores de outros bairros que vêm ali e aproveitam ali que não tem essas condições para esses descartes e eles fazem incorretamente. Então nós pedimos aí junto aos responsáveis, né, para que essa indicação seja o mais rápido aí atendida, visando melhorar a qualidade de vida dos moradores ali do bairro. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão a indicação de autoria do vereador Jeová, com a autoria do vereador José Liriano. Está em discussão, está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 085/2026, de autoria da vereadora Tânia Ferreira, PP. Indicação número 85/2026. A vereadora que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Robertson Luiz Moreira, solicitando junto à Secretaria Municipal de Saúde a criação e implantação de um programa de agendamento digital para as unidades básicas de saúde, UBS, do município de Ribas do Rio Pardo, por meio de aplicativo e ou plataforma online, visando modernizar o atendimento à população, reduzir filas presenciais e otimizar os serviços públicos de saúde. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo promover a modernização e a melhoria do acesso à população aos serviços de saúde pública municipal, por meio da implantação de um sistema digital de agendamento de consultas, exames e atendimento nas unidades básicas de saúde. Atualmente, muitos cidadãos ainda enfrentam longas filas presenciais e dificuldades para realizar agendamentos, situação que gera transtornos, desgastes físicos e perda de tempo, especialmente para idosos, pessoas com deficiência, gestantes e trabalhadores que possuem limitações de horário. A implantação de um aplicativo ou site para agendamento digital permitirá maior organização, praticidade e transparência nos atendimentos, possibilitando que o cidadão acompanhe datas, horários, confirmações e remarcações de consultas de forma simples e acessível. Além disso, a ferramenta contribuirá significativamente para a redução do absenteísmo nas consultas médicas, uma vez que poderá contar com envio automático de lembretes por SMS, WhatsApp ou notificações no aplicativo, evitando faltas e melhorando o aproveitamento das vagas disponíveis. A presente indicação também solicita a contratação de mais 2 servidores para atuarem diretamente no setor de agendamento da saúde,
fortalecendo o atendimento à população e garantindo maior eficiência no suporte aos usuários, que ainda necessitam de atendimento presencial ou auxílio para a utilização da plataforma digital. A ampliação da equipe contribuirá para diminuir o tempo de espera, melhorar a organização interna da UBS e oferecer um atendimento mais humanizado, ágil e eficiente à população de Ribas do Rio Pardo. Trata-se de uma medida moderna, eficiente e alinhada às políticas de inovação e fortalecimento da saúde pública municipal, trazendo mais dignidade, acessibilidade e qualidade no atendimento aos cidadãos. Diante da relevância da matéria, contamos com a atenção do Poder Executivo para análise e implementação da presente indicação. Contando com o pronto atendimento e a sensibilidade da Vossa Excelência, renovo votos de estima e consideração. Plenário Milton Gomes, Tânia Ferreira. Vou fazer uso da palavra aqui mesmo, peço permissão aos nobres. Essa indicação, esses dias eu estive lá no OBS, né, passando pelo médico, e aí alguns pacientes me reclamaram a respeito da situação da demora, né, do aplicativo. Existe um aplicativo. O que nós precisamos? Uma central de regulação municipal, porque 2 funcionárias para marcar que ele tinha 451 mensagens para ser respondida e fora o presencial. Então, as pessoas, elas ficam na espera, as mensagens vão chegando, vão, né, indo para o rodapé e se torna muito difícil para 2 funcionárias dar conta de agendar tanta consulta. Então, eu peço que o prefeito e o secretário de saúde vejam com carinho para estar fazendo a central de regulação municipal, que tenha lá pelo menos 4 funcionários para atender a população. Tá? Muito obrigada. Continua em discussão. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Obrigada. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 086/2026, de autoria da vereadora missionária Rose Pereira, PSDB. Indicação número 86/2026. A vereadora que esta subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhada ao secretário municipal de Educação, senhor José Renato Moura Colles, com cópia ao excelentíssimo senhor Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal, solicitando a construção e implantação de uma sala exclusiva para leitura, acompanhada de acervo literário adequado, no Colégio Municipal Alcindo Vicente Ferreira, estendendo-se a iniciativa, havendo viabilidade técnica e financeira, às demais escolas da rede municipal de ensino. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo incentivar e fortalecer o hábito da leitura entre os alunos da rede municipal, proporcionando um ambiente apropriado, organizado e acolhedor para o desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes do município. A criação de uma sala exclusiva para leitura, acompanhada de um acervo literário diversificado e adequado para cada faixa etária, contribuirá significativamente para o aprendizado, desenvolvimento da escrita, interpretação de texto, criatividade, concentração e formação crítica dos estudantes. Além de servir como espaço pedagógico para as pesquisas, rodas de leitura, contratação de histórias e projetos educacionais, a sala poderá despertar nos alunos maior interesse pelos livros e pelo conhecimento, fortalecendo a educação municipal e incentivando o contato diário com a leitura. O acervo literário poderá contar com livros infantis, juvenis, educativos, culturais, obras clássicas da literatura brasileira, materiais de apoio pedagógico e conteúdos inclusivos, permitindo que os estudantes tenham acesso amplo à cultura e à informação. Sabemos que investir em leitura é investir no futuro da nossa cidade. Crianças que desenvolvem o hábito da leitura possuem maiores oportunidades de aprendizagem, melhor desempenho escolar e mais preparo para a vida acadêmica e profissional. Diante da importância desta ação para a educação municipal,
Solicitamos atenção especial do Poder Executivo e da Secretaria Municipal de Educação para que a implantação seja realizada inicialmente no Colégio Municipal Alcindo Vicente Ferreira e posteriormente ampliada gradativamente para as demais unidades escolares, conforme a possibilidade da administração pública. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores e a sensibilidade do Executivo Municipal para atender esta importante demanda da comunidade escolar. Plenário Milton Gomes Santana, vereadora missionária Rose Pereira. Está em discussão a indicação de número 086, de autoria da vereadora missionária Rose Pereira, PSDB. Está em votação. Quem for contrário se manifeste. Aprovada por unanimidade de voto. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da indicação de número 087/2026. Indicação 87/2026. A vereadora que essa subscreve, de acordo com as normas regimentais, indica à mesa diretora que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Robertson Luiz Moreira, solicitando a elaboração e encaminhamento à Câmara Municipal de projeto de lei destinado a institucionalizar o Plano de Desenvolvimento Municipal Ribas 100 anos, conferindo-lhe força normativa, continuidade administrativa e mecanismos permanentes de governança, monitoramento e participação social. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo promover a institucionalização jurídica do Plano de Desenvolvimento Municipal Ribas 100 anos. Documento estratégico elaborado com ampla participação da sociedade civil e apoio técnico da Suzano, que define a visão de futuro e os eixos de desenvolvimento do município de Ribas do Rio Pardo para os próximos 18 anos. O Plano Ribas 100 anos é fruto de um processo participativo que envolveu escutas comunitárias, diagnóstico territorial aprofundado e pactuação coletiva de metas, reunindo a visão de moradores, lideranças e gestores públicos sobre o futuro que desejam para Ribas do Rio Pardo. Sua estrutura contempla diagnóstico, visão de futuro, eixos e diretrizes estratégicas, metas e programas, além de mecanismos de engajamento e acompanhamento da implementação. Apesar de sua relevância técnica e legitimidade social, o plano carece de base normativa própria, o que o torna vulnerável às descontinuidades administrativas e à falta de vinculação orçamentária. A experiência em gestão pública demonstra que instrumentos de planejamento de longo prazo somente produzem resultados efetivos quando dotados de força de lei, que os torna obrigatórios para os sucessivos governos e garante a alocação de recursos para suas metas. A institucionalização do plano, por meio de lei municipal, atende ainda às diretrizes do Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001, e as boas práticas de governança local, assegurando que o planejamento estratégico do município transcenda os mandatos e se consolide como política pública permanente, com metas claras, relatórios periódicos e participação contínua da população. Sugere-se que o projeto de lei a ser elaborado pelo Poder Executivo contemple, no mínimo, a adoção formal do Plano Ribas 100 anos, como instrumento orientador das políticas públicas, a criação de instância ou comitê de governança para acompanhamento das metas e programas, a previsão de relatórios periódicos de execução a serem apresentados ao Poder Legislativo e mecanismos de participação social na revisão e atualização do plano. Trata-se de medida que confere seriedade, perenidade e efetividade ao esforço coletivo empreendido pela comunidade riopardense na construção de seu futuro, alinhando o planejamento municipal às melhores práticas de inovação e governança pública. Diante da relevância da matéria, contamos com a atenção do Poder Executivo para análise e implementação da presente indicação. Contando com o pronto atendimento e a sensibilidade de Vossa Excelência, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, plenário Milton Gomes Santana. Assina todos os vereadores: Tânia Ferreira, presidente PP, Sargento Ney, vice-presidente PSDB, Policial Christopher, primeiro secretário PL, Missionária Rose Pereira, segunda secretária PSDB, Anderson Arri, vereador PSDB, Johnny Tavares, vereador PSB,
Jaqueline Arimura, vereadora PT, Jeová do Banco, vereador PP, José Leriano, vereador PP, Lucas Lopes, vereador PT e Luci Duarte, vereadora PSD. Coloco em discussão. Está em votação. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da moção de número 001/2026, de autoria da vereadora Luci Duarte, PSD, e dos demais vereadores desta Casa de Lei. Moção número 1/2026. A vereadora Luci Duarte, que esta subscreve junto à mesa diretora, nos termos regimentais dessa Casa de Leis, vem apresentar moção de congratulações a Pedro Henrique Souza Moraes, natural de Ribas do Rio Pardo, nascido em 24 de agosto de 2008, atualmente com 16 anos de idade, filho de Edileuza Amorim Gomes de Souza e de Rogério Liberto de Moraes Neto, em reconhecimento aos relevantes títulos conquistados representando nosso município nos rodeios da região, na categoria profissional, e Danton Vinícius Zanata Jimenez, 25 anos, natural de Ribas do Rio Pardo, nascido em 10 de julho de 2000, filho de Abel Jimenez Neto e de Rosana Pereira Zanato. Pedro Henrique, mesmo com 16 anos, já se destaca no esporte em touros, sendo campeão da escolinha do Pequeno Peão e atualmente competindo em rodeios profissionais, levando com orgulho o nome de Ribas do Rio Pardo para diversas competições da região. Entre suas conquistas destacam-se: ganhador do rodeio de Ribas do Rio Pardo, terceiro colocado no primeiro bolão da Duarte Bulls, campeão do segundo bolão da Duarte Bulls, terceiro colocado no rodeio de Terenos, quinto colocado no rodeio de Três Lagoas, conquistado neste último final de semana. Já Danton Vinícius, campeão Água Clara em MS, campeão em Campo Grande MS, duas vezes vice-campeão no rodeio de Rochedo MS, vice-campeão Papantla, México, vice em Alpan, México, finalista Santa Rita do Pardo MS, finalista Camapuã MS, finalista Itamaraty MS, finalista Águas Calientes, México, finalista Oaxaca, México, finalista Corumbá MS, finalista Corguinho MS, finalista Cidrolândia MS. Seus desempenhos evidenciam compromisso, dedicação e talento, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural e esportivo de nosso município, especialmente no fortalecimento das companhias de rodeio e da tradição do esporte em touros. Esta homenagem simboliza o reconhecimento público pelo trabalho realizado com responsabilidade, ética e empenho, servindo de inspiração para toda a população riopardense e para os amantes do esporte de rodeio. Que esta moção represente a gratidão e o respeito dessa Casa de Leis, desejando contínuo sucesso em sua trajetória pessoal e profissional. Atenciosamente, vereadora Luci Duarte, plenário Milton Gomes Santana, onde assinam todos os vereadores: Tânia Ferreira, presidente PP, Sargento Ney, vice-presidente PSDB, policial Christopher, primeiro secretário PL, missionária Rose Pereira, segunda secretária PSDB, Anderson Ari, vereador PSDB, Johnny Tavares, vereador PSB, Jaqueline Arimura, vereadora PT, Jeová do Banco, vereador PP, José Leriano, vereador PP, Lucas Lopes, vereador PT e Luci Duarte, vereadora PSD. Está em discussão a moção de número 001/2026, de autoria da vereadora Luci Duarte, PSD, e dos demais vereadores desta Casa de Lei. Palavra com a vereadora Luci.
Boa noite a todos que aqui se faz presente. Boa noite a todos os vereadores, a nossa presidente Tânia. Eu quero aqui dar os parabéns, né, ao Pedro Henrique, ao Danto, né, que Deus possa realizar todos os sonhos de vocês, que vocês vai muito longe e que Deus abençoe cada um de vocês que está aí destacando, né, no rodeio com muita coragem, com muita humildade, e que Deus abençoe vocês. Eu, assim, de coração, tá? Até emociono de falar desses meninos, né? Eu quero aqui também deixar o nome aqui também dos meninos que vêm se destacando. Augusto, o Nicolas, o Enzo. O Enzo tem apenas 11 anos de idade, gente. A Emily, né, aí, representando, né, as meninas, né, no rodeio. Luiz Henrique, José Henrique, Wellington, Paulo Sérgio, Lucas Silva, Ângelo, João Lincoln, Guilherme, Ellen Daniel, Rian Alexandre. E que eu quero deixar a mensagem para vocês, que vocês continuem sendo sempre esses meninos educados, que respeita todo mundo, né? Que aonde passa leva essa energia, né? Essa energia boa de vocês. Então, assim, é difícil estar aqui até falar, porque assim eu considero vocês como meus filhos, né? Então, que Deus abençoe cada um, que realizem grandemente o sonho de cada um de vocês. Muito obrigado. Continua em discussão a moção. Palavra com o vereador Lucas. Em nome da presidente Tânia, cumprimento todos os novos presentes, população presente, os meninos, a moçada que está aí. Parabenizar a vereadora Lucy pelo grande trabalho que ela vem tendo com vocês, né, na escolinha de peão e tudo que ela traz para nós. A gente abraça, né, prontamente, que a gente sabe da luta de vocês, do filho dela, e ela fica sempre puxando a sua orelha. Ajuda meu filho. Mas a gente sabe da luta de vocês. E quando a gente pode ajudar, nós vamos estar ajudando. Parabenizar esses meninos que estão trazendo títulos e conquista para Ribas. A gente sabe que vocês têm um exemplo, né, que é o Vitinho, mas a gente quer mais Vitinhos aqui em Ribas, né, e vocês são nossos orgulhos, são nossa esperança, são alunos, né, eu já fui professor do Dalton, já dei aula para ele. Então, assim, então é uma coisa assim que a gente fica muito feliz de ver essa meninada crescendo. E é algo do esporte que a gente não esperava ver em Ribas, né, e crescer tão grande assim. E está se destacando, né? A gente sempre via futebol e outros esportes, e agora a gente vê que é um esporte que está sendo reconhecido graças ao Vitinho, que levou o nome nosso para fora, e essa família que acolheu e abraçou vocês. E eu espero que grandes frutos venham trazer mais conquista para Ribas Rio Pardo. E conte com essa casa, conte com nós vereadores, sempre que vocês precisar, essa porta está aberta para vocês. Parabéns, e que tragam mais título, que vocês vão ser sempre homenageados aqui. Obrigado. Continua em discussão a moção. Mais alguém? Quero aqui parabenizar a vereadora Lucy por essa iniciativa da moção. A vocês, né, que competem, que vai atrás, que lutam. Não desistam. Não desista do sonho de vocês. Às vezes, hoje, não foi possível, mas amanhã sim. O Vitinho, eu conheci ele muito pequenininho, apesar de que ele ainda é pequenininho, né? Mas um guerreiro no esporte que ele pratica, né? Que é o rodeio. E que vocês também sejam como ele, que foi lutador e que hoje está onde ele está, mas porque nunca pensou em desistir. Então, parabéns a você, Danton, a todos vocês que estão nessa luta aí do rodeio, né?
É um esporte bacana, uma coisa que eu gosto de assistir também. E quem pratica o esporte, está praticando saúde, está deixando de seguir um caminho que talvez não deveria seguir. E conte com a Câmara Municipal, tá? A gente está de portas abertas. E que Deus abençoe todos vocês que ao montar no animal, coloca o pensamento em Deus e fé que tudo vai dar certo, tá? Boa sorte a cada um de vocês. Tá? Não havendo mais trabalho em pauta, eu deixo a palavra livre no grande expediente. Palavra com o vereador Anderson. Excelentíssima senhora presidente, vereadores todos fazem presente, boa noite. Passar aqui também para saudar o Pedro e Danton, não sei qual é o Pedro e qual é o Danton, se puder ficar de pé aí até pra gente, eu sei que ninguém gosta de ficar de pé. O Pedro é aquele ali, o menorzinho é o Pedro, que benção. E o Danton é o maior. Então, parabéns a vocês, tá? O Gabriel, que é organizador, fica de pé por gentileza, que a nossa vereadora Lucy não quis citar, ela é muito modesta, mas parabéns a você, tá? Que eu sei que é você que organiza essa meninada, que cuida, tá bom? E eu vou citar aqui, vou ver se eu consigo entender essa letra aqui, mas se quiser permanecer de pé, só para ver quem que é o Augusto, se puder ficar de pé, tá? Isso, Augusto, Nicolas, tá aí o Nicolas, faltou, Enzo, então esse tá meio vergonhoso ali, mas o Enzo é um pouco mais alto que eu, né, Enzo? Mais um pouquinho, você já fica maior que eu. Emily, tá por aí? Só para conhecer esses meninos aí, aproveitar a oportunidade. Luiz Henrique. Tá por aí o Luiz Henrique? Não vejo o Zé Henrique. O rapaz que tá com mate. Vamos ver se nós achamos ele. O Wellington. Tem um cara com a cuia de mate aí que tá bom demais. Paulo Sérgio, tá aí. É isso mesmo, né? Lucas Silva. Tá certo mesmo, tô lendo certo, né? Tá certo, né? Tá Ângelo. Também. João Lincoln. Não tá aí. Guilherme. O Guilherme é o cara que tá tomando mate ali, rapaz. Aqui, Haller, tá certo? Haller Daniel. É o cara que tá servindo mate. Bárbara, o nome dos caras é bom, hein? E Rian Alexandre, tá aí? Tá bom, gente. Ó, só pra saber mais ou menos quem é quem aí. Eu sei que daqui meia hora eu não sei quem é quem. Mas Deus abençoe vocês, Deus abençoe o projeto de vocês. Da Lucy, que sempre acompanha, que tem muito orgulho. Ficou muito emocionado de falar sobre vocês ali. Mas que Deus abençoe, tá bom? O projeto de vocês, tá? E o Vale também tá lá atrás, parece que é peão também, não é? O Vale não, o Vale, desculpa. Obrigado, meninos. Obrigado, tá? Deus abençoe o projeto de vocês, tá bom? Quero aproveitar aqui também, vereadora, só para mim, a gente falar um pouquinho dessa época do frio, que a gente sabe que é muito difícil, tínhamos perdas, né? De pessoas em situação de rua no nosso estado, parece que foram 4 óbitos. Quero aqui saudar o pessoal ali do CREAS, em nome da Carolina, que é a gerente, a equipe, né, que faz um trabalho à noite, o Felipe, o Cláudio, que faz abordagem noturna, eu sei que eu também já fiz muito isso aí. E então, assim, tem feito um trabalho bom. A gente sabe que muitas vezes tem muita dificuldade, não é todo mundo que quer ser acolhido, a gente sabe como é difícil lidar com as pessoas em situação de rua. Muitas delas ali, às vezes, por uso de álcool, prefere ficar na rua do que ir para um local, né, de abrigo, onde tem um alimento, onde tem um banho quente, mas quero saudar essa equipe aí, em nome da secretária Eliane, né, da assistência social, e da Noeli também, subsecretária, saudar essa equipe que muitas das vezes, com uma ligação, às vezes 1 hora da madrugada, tem que ir lá e abordar a pessoa em situação de rua, tem feito um grande trabalho, por isso aqui quero cumprimentá-lo a todos e parabenizá-los por esse trabalho, né? Muitas vezes a gente está aqui sempre cobrando, então vale a pena às vezes também fazer um elogio a essa equipe e a todos que fazem um bom trabalho. Obrigado, senhora presidente. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra com a vereadora Jaqueline. Boa noite a todos. Presidente, em seu nome cumprimento a mesa, nobres vereadores presentes.
e também a população que nos acompanha, aos meninos, né? Eu falo os meninos da Lucy. Parabéns por representar tão bem nosso município, que vocês continuem trazendo, né, o nome da nossa cidade. Nós temos muito orgulho de vocês. Eu gostaria de falar algumas pontuações sobre semana passada. Eu estive em Campo Grande por 2 dias seguidos, né? Juntamente com o Sindicato Rural da Agricultura Familiar e também os representantes de todos os assentamentos do nosso município. Mutum, Avaré, Melodia e Nossa Senhora das Graças estiveram comigo em Campo Grande, em reuniões muito importantes para o nosso município em relação à agroindustrialização. Nós sabemos que esse é o futuro, né? E tem municípios que já estão avançando na agroindustrialização, como exemplo Cidrolândia, Deodápolis e outros municípios no interior do estado. Aqui da UANA também tem já a agroindustrialização em alguns assentamentos. E nós precisamos avançar nisso. E, juntamente com essa liderança, a gente procurou o apoio do deputado Zeca, do PT, que está se mobilizando em todo o estado para que essa agroindustrialização se torne uma realidade. E, para isso, precisa-se de recurso. E esses recursos já estão disponíveis, né, que são os recursos do deputado Vander, da deputada Camila e da senadora Soraya Tronic. Então, são 15 milhões que serão investidos na agroindustrialização no nosso estado. E neste ano, esses 15 milhões serão divididos entre todos os assentamentos do estado. É relevante a gente considerar que nossos assentamentos, né, a liderança esteve presente para que ribas sejam contemplados. Nós não sabemos ainda quais assentamentos serão contemplados com esses benefícios, e depende também do que cada assentamento produz, e não somente isso, do local, né, do lugar que será instalado esses equipamentos. Então, cada assentamento terá que se preparar para receber a agroindustrialização através desses recursos federais. E não somente esse ano, mas os outros anos que virão, a gente acredita que vai continuar esses recursos ou talvez aumentar. Porém, o que nós temos hoje, a realidade de hoje, é 15 milhões para o estado. E sabemos que tem muitos assentamentos e a gente não pode deixar ribas de fora dessa agroindustrialização, que fortalece o trabalhador do campo, e também eles conseguem escoar esses produtos que são produzidos no assentamento para empresas, para mercado, e ganham um valor a mais, né, para cada assentado. Uma outra pauta que eu gostaria de estar abordando também é em relação à saúde pública. Semana passada, eu tive uma reunião com mães atípicas, que eu venho acompanhando no decorrer desse tempo, né, que estou vereadora. E o que me espanta é que as reclamações são sempre as mesmas e a gente não está vendo uma resolução disso. Essa Câmara, no início do ano, até o momento, a gente já fez indicações, requerimentos, não somente eu, mas os demais vereadores também, em relação a psicólogo, a fono. E é um gargalo hoje isso, né? A gente acredita que seja. Isso tem me chamado muita atenção, porque essas mães relatam que desde o ano passado os filhos com autismo estão aguardando por fono, por psicólogo, e não condiz com a nossa realidade no nosso município, com os valores que temos recebido de recurso. A gente precisa chegar a uma solução, isso é uma cobrança também ao secretário de Saúde e ao prefeito municipal, para que busque alternativas de contratação. Nós tínhamos um concurso vigente que não foi prorrogado, tínhamos profissionais de psicologia para ser chamado,
Talvez não tínhamos tantas vagas puras, porém poderia ser criado por essa Casa de Leis. E hoje nós temos uma grande demanda, e esses profissionais que estão na ponta, tanto psicólogo como fono, estão sobrecarregados. Estão com muita demanda mesmo, porque a gente sabe que pós-pandemia, pós-Covid, uma série de situações aconteceram com a saúde mental das pessoas. E nosso município também cresceu. Hoje nós temos, né, quase 30 mil pessoas em Ribas. E isso demanda muitos atendimentos, realmente. Então, nós precisamos de uma equipe maior. E a gente não consegue dar resposta para a população, para um pai de família, né, um pai atípico, relatou que a filha nunca tinha ficado sem fono. Essa filha usa tráqueo, essa filha, né, tem dificuldade para se locomover, e ela já está desde o ano passado também sem fonoaudiólogo. E essa fono, ela atendia com os equipamentos dela, porém, ela pediu exoneração devido que era contratada e só ficou uma fono no município. E, desde então, ninguém foi contratada no lugar dela. E essa menina está sem atendimento. Então, é um apelo mesmo à saúde pública nossa de Ribas, porque a gente não pode normalizar isso. A gente não pode pensar que, porque não está acontecendo comigo, está tudo bem. Não está tudo bem, né? Essas crianças, principalmente com deficiência, elas não é uma opção elas fazerem fonoaudiologia, ir numa fonoaudióloga ou ir numa psicóloga. Não é uma opção. Elas precisam, é uma necessidade. E eu estava vendo que no dia 8 de maio, no Diário Oficial, foi publicado os recursos que nós recebemos pelo governo federal em 2025. Não vou citar nomes de deputados federais aqui, porque foram vários que ajudaram, e senador também, senadores. Porém, a gente conseguiu, né, e isso deve-se também a todos os vereadores presentes, né, que buscaram recursos, que estão colaborando também com isso, mais de 5 milhões de reais. Isso só de emendas federais, né? Fora as emendas dos deputados estaduais, que perpassam um valor de 760 mil reais. E tudo isso foi para o Fundo de Saúde. Não foi para assistência, não foi para cultura, não foi para educação, foi para o Fundo de Saúde. Então, nós temos esse recurso. Fiz uma breve pesquisa no Fundo Nacional de Saúde e constatei que, em 2025, nós recebemos, na atenção básica, né, no MAC, na vigilância em saúde, um total de 11.463.000. Foi o maior recurso nesses últimos 3 anos que nosso município recebeu de repasse fundo a fundo pela saúde pública. Eu falo que foi o maior porque dobrou de valor. Em 2024, foram 5.019.000 reais. Em 2025, 11 milhões. Em 2023, que foi um pouco depois da pandemia, a pandemia se estendeu até 2022, foi 3.218.000. Então, nosso município tem recurso suficiente para ter uma saúde de qualidade, para nenhuma criança com deficiência esperar meses para atendimento, para que tenhamos fonoaudiólogos, não só uma para atender todo mundo, e nem só 3 ou 4 psicólogos para atender uma cidade toda. Então, a gente não tem como a gente não trazer isso para os munícipes, porque nós somos cobrados todos os dias. E eu não tenho mais resposta para essas mães e para esses pais. Eu não sei mais o que falar, porque a gente já fez indicação, a gente já fez requerimento, eu já cobrei lista de espera, e a gente fica numa situação que nós buscamos recursos, tem recurso, tem sido repassado, e a gente não tem solução.
a gente não vê melhoria nessas duas áreas especificamente que eu estou falando. Não estou falando em outras áreas da saúde, que algumas situações, algumas filas de espera já não existem mais, né, em relação a exames. Porém, nessas duas questões, a gente não pode deixar passar, porque é o que eu tenho recebido sempre, e nós não sabemos mais as providências que serão tomadas. Porém, a gente precisa dar uma resposta para a população. É só isso, presidente. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra com o vereador Zé Ileriano. Senhora presidente, nobres pares, eu não poderia deixar de parabenizar aqui o Danton, o Pedro, por mais essa conquista, por levar o nome de Ribas, né, ao topo do rodeio a nível estadual, nacional. Dizer que nossa cidade tem sido, né, presidente, né, um solo fértil aí de revelação de grandes atletas em várias modalidades, e o rodeio não tem sido diferente, e isso se deve muito a pessoas que nunca desistiram. Está aqui a vereadora Lucy, né, incentivadora desde sempre dessa turma, o Gabriel, que tem tocado ali bastante esses eventos aqui na cidade, não deixando morrer essa prática, esse esporte, que salvou muitas vidas, né, tirou muitos jovens aí, às vezes, do caminho errado, que às vezes, por falta de estrutura familiar, vocês foram a família, foram os irmãos, foram os pais, e isso é muito bonito. Nós percebemos que vocês, de fato, são uma família, que se ajudam em todos os momentos, e nos enchem de orgulhos aí, tanto nos resultados no esporte, como da forma que vocês se organizam. Parabéns, Lucy, Gabriel, a todos os atletas que têm levado o nome de Ribas ao topo máximo da modalidade. Não poderia deixar também de passar, presidente. Hoje é o dia do enfermeiro, né? Ribas conta aí com profissionais dedicados que, né, no dia a dia nos atendem aí nos postos de saúde, no hospital, e às vezes é naquele momento mais delicado da nossa vida que a gente consegue enxergar de perto esse trabalho tão importante que de fato salva vidas, né? E quando a gente tem ali profissionais dedicados que nos atendem bem, que nos recebem, que ouvem bem, a gente consegue enxergar de uma outra ótica a importância deles, né? Ribas tem aí aproximadamente 30 enfermeiros no quadro de servidores, pessoas que desde 2004, né, quando assumiram os primeiros concursos, têm se dedicado, pessoas que há muito tempo estão no serviço público e são pessoas que são referência em bom atendimento. E em nome de alguns deles, eu gostaria de parabenizar e dizer que essa Câmara reconhece os relevantes serviços que a categoria presta, e nós vamos continuar aqui sempre, dentro do possível, brigando e defendendo essa categoria, né? Então, a Cíntia Laura, a Janaína Pereira Dias, a Josi de Paula, a Camila Aita, a Maria Lígia, Rosângela Bueno, a Juliana Medina e a Suzy Mari. São uma das mais antigas do nosso quadro de servidores, né? Pessoas que, de fato, a gente sabe que quando a gente precisa, a gente pode contar. Então, deixar aí o nosso parabéns a esses profissionais da saúde. Dizer também, trazer aqui uma situação lá do bairro Santa Clara. O Jeová já apresentou aqui uma indicação, trouxe essa situação. E o bairro Santa Clara é um dos últimos bairros da nossa cidade que ainda não tem toda a infraestrutura, e que, quando é época de seca, o problema é a poeira, né? Quando é época de chuva, é a lama e o mato alto. Aquela área ali, ela é objeto de uma ação civil pública do Ministério Público, ela impede que o poder público faça qualquer melhoria estrutural. E, presidente, eu creio que é importante, né, a gente iniciar uma conversa com a prefeitura, com o secretário de obras, para ver que de forma a gente pode participar e apresentar algumas soluções, porque hoje mesmo o senador Nelsinho Trade viabilizou e foi publicada a liberação de R$ 1.900.000
para asfaltar o Jardim dos Trabalhadores, né? Uma das últimas poucas áreas sem asfalto na cidade. Então, logo mais, se Deus quiser, o bairro Santa Clara vai ser o último bairro sem asfalto na nossa cidade. Então, nós precisamos começar a construir desde agora uma solução para aquilo ali, seja um acordo com a prefeitura, alguma forma de compensação, para que a gente consiga dar uma solução para aqueles moradores. Moradores que há muitos anos foram corajosos em se mudar para uma área distante da cidade, né, até pouco tempo sem conexão direta, e que há muito tempo eles vêm sofrendo ali, principalmente com o Mato Alto. Melhorou bastante a questão das ruas, da iluminação pública, mas ali eles têm sonhado muito com o asfalto, né, a poeira ali que vem do tráfego de caminhões, que foi retirado do meio da cidade para ali também, tem sido objeto de muitas reclamações, e nós temos que, através do nosso trabalho, tentar, ano a ano, melhorando, levando condições para aqueles moradores. Por fim, registrar aqui que, apesar de às vezes, as notícias ruins se sobreporem as outras boas, né? Nós temos recebido bastante elogios em relação à qualidade do agasalho que tem sido entregue nas escolas, né? Infelizmente, esse ano ainda o município não conseguiu entregar os cobertores antes do frio, né? Nós cobramos bastante, mas sabemos que já está um processo avançado da licitação, mas infelizmente não conseguiu. Então vamos ajudar ali, cobrar para que o mais rápido possível a prefeitura consiga fazer essa entrega. É o que tinha, presidente. Obrigado. Continua livre a palavra no grande expediente. Palavra com o vereador Lucas. Novamente, boa noite a todos. Só pegando o gancho do vereador José, a gente parabenizar os profissionais de enfermagem pelo seu dia, né? A gente precisou muito dessas pessoas na época da Covid, né? Foi nossos braços direito e esquerdo, foi as pessoas que nos socorreram, que nos deram atenção e que não parou enquanto todos pararam, né? Eles foram aí o que salvaram nossas vidas, nos nossos atendimentos. Então, fica aí nosso abraço, né? A palma nossa. Eu pensei em fazer uma moção, mas depois a gente foi ver que não podia fazer para isso, né? Nesse sentido. Mas parabenizar esses profissionais e também junto com o vereador José, a respeito do Santa Clara, como acho que todos nós estamos recebendo essas reclamações, isso é diário, e eu também não entendia até procurar saber o que está realmente acontecendo ali, que a gente não sabe se é a prefeitura, se era o dono do espaço ali que vendeu os terrenos, mas aí depois a gente foi se aprofundando, se era vetorial, qual que era o problema que estava acontecendo ali, né, por causa da poeira. Então a gente poderia tentar ajudar nessa conversa, né, os moradores, porque, igual o vereador falou, quando está seco a poeira, crianças doentes, e as pessoas têm bastante laudos, que bronquite, que a poeira está causando muitas doenças ali, e agora com a chuva é a lama. Então a gente precisa dar atenção para aquele pessoal, e então faz a força aqui para a senhora, junto nessa casa, a gente tomar alguma iniciativa ali naquele bairro. Somente. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra no grande expediente. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a presente sessão. Nós pedimos, né, que para entregar agora, né, o certificado aos meninos do rodeio, tá?